para mais um tema e mais um vídeo aqui no canal Rashid em Busca da Verdade. Querido, hoje temos um tema muito importante, um tema bastante importantíssimo, né? Assim como dizem, é um tema que vai nos ajudar na nossa edificação e é um tema também que traz vários conselhos bíblicos. Porém, hoje nós vamos falar a respeito do como vencer do pecado da masturbação. Querido, esse pecado é um pecado que desagrada bastante a Deus. E também não só quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos perceber que todo pecado desagrada a Deus. E não todo pecado, aquilo que é pecado desagrada a Deus, e aquilo que é pecado, Deus não fica satisfeito com isso. E não, porém, se você não é inscrito no canal, por favor, vou pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e ajudar o canal também ao chegar aos 1000 inscritos. Isso vai de acordo com a sua vontade, ou se você caso se você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Se você já se inscreveu, então vamos para o nosso vídeo. Querido, no livro de 1 de João 3, no verso 4, diz assim a palavra de Deus: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então aqui nós estamos a ver que a Bíblia diz que qualquer que comete pecado, ele comete o que é iniquidade, e iniquidade é pecado. Então, queridos, nós estamos a ver de acordo com a Bíblia, todo pecado desagrada a Deus. Todo aquilo que é pecado, Deus não se maravilha com isso, Deus não fica com isso, Deus não se alegra com essas coisas. Então, porém, aqui nós estamos a ver que nós devemos deixar de praticar o pecado, porque o pecado nos destrói, o pecado desagrada a Deus, e o pecado, Deus não ama o pecado. Porém, nós fomos feitos para termos uma vida digna, uma vida de santidade e uma vida espiritual. Então, Deus não nos fez para que nós possamos cometer o pecado. E também no mesmo livro, vamos para o verso 8, diz assim a Bíblia: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E não veja, a Bíblia diz: todo aquele que comete pecado, ele está aliado a quem? A diabo e não a Deus. E não, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos faz com que nós possamos criar uma nova aliança com aquele que não é Deus. Nesse caso estamos falando do diabo, Satanás. E não, a Bíblia diz que nós não devemos praticar o pecado, não devemos ter uma vida de prática do pecado, mas olhando para a nossa vida, somos tentados diariamente, somos enganados, alguma vez caímos na cilada de Satanás, porque esta é a vida. E deixa eu dizer para você com toda a sinceridade, enquanto nós ainda estivermos nesse mundo, sempre nós iremos pecar, mas ai daquele que encobre as suas transgressões, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não vai prosperar, mas porém nós temos de confessar nossos pecados a Deus, e depois de nós confessarmos nossos pecados, devemos abandoná-lo dessa prática, devemos nos arrepender, devemos nos achegar mais a Deus. Então a Bíblia diz: aquele que comete o pecado não é de Deus, ele é do diabo, porque o diabo ele vive pecando. Então, querido, nós não devemos ter uma vida de vivência no pecado, nós não devemos ter uma vida de prática do pecado, devemos fugir dessas coisas, não devemos nos aliar a Satanás. Agora eu quero passar para você os 4 conselhos de como vencer o pecado da masturbação. O primeiro conselho é a cobiça. Querido, a cobiça é algo que nos leva para que nós possamos cometer esse pecado. E também a cobiça é o pecado que nos faz com que nós possamos cada vez, cada dia, cada hora mais nós praticarmos esse pecado da masturbação. Então, se você quer vencer o pecado da masturbação, você primeiramente tem que vencer a cobiça. Você tem que vencer o pecado da cobiça, porque a cobiça também é o pecado. E a masturbação está aliado também com a cobiça. Veja o que a Bíblia vai dizer, veja o que a Bíblia diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Não, veja, a Bíblia está dizendo que nós devemos inclinar o nosso coração ao testemunho de Deus, ou seja, de Jesus. Então nós devemos nos inclinar naquilo que Deus nos ensinou, ou seja, nos ensinamentos de Cristo. Então a cobiça está ligada ao quê? À masturbação. Por quê? Porque quando nós queremos fazer a prática da masturbação, a primeira coisa que nos vem em mente é o quê? É a cobiça. Porque nós observamos algo e cobiçamos aquela coisa e nós passamos a praticar aquela coisa. Então nós somos chamados a fugir da cobiça. Não cobiçarmos aquilo que as pessoas fazem, ou seja, não cobiçarmos aquilo que nós vemos cada dia, cada hora, cada instante. Porque a Bíblia diz que a luz do corpo são os nossos olhos. E também nós vamos passar para os outros conselhos aqui. Você vai perceber como é tão importante a gente
guardar os nossos olhos. E não veja, o pecado da masturbação também está ligado com a cobiça, porque para nós podermos nos masturbar é a questão da cobiça, é tudo que vem pela mente. Então nós devemos purificar a nossa mente, nós devemos limpar a nossa mente, a nossa consciência. Ela não deve ser uma consciência impura, ou seja, não devemos ter uma mente confundida. Nós devemos ter uma mente de Cristo, uma mente limpa, uma mente purificada. Então nós devemos fugir da cobiça, porque a cobiça nos leva a essa prática do pecado. E também tem um outro conselho que eu quero, e também tem um outro livro que eu quero abrir para você, que é o livro de Mateus. Nós vamos ler aqui o que a Bíblia quer dizer. Eu, porém, vos digo que qualquer que atender uma mulher para cobiçar, já em seu coração comete adultério e com ela. E não veja, a Bíblia diz: aquele que atenta a uma mulher e lhe olha com desejo, lhe aprecia, ou seja, olha uma mulher com o propósito de cobiçar ela e tomando ela como sua mulher, ela já comete adultério. Nós conhecemos que adultério é um pecado. Então, a masturbação também está ligada ao quê? Ao adultério, ou seja, a masturbação também está ligada ao quê? À cobiça. Então, o que nós devemos fazer é não cobiçarmos, não desejarmos, né? Então, desejo não é pecado. Não estou a dizer que desejo é pecado, mas sim devemos avaliar os nossos desejos. Devemos sempre entrar em análise segundo os nossos desejos, aquilo que nosso coração quer e aquilo que nosso coração não quer. Então nós não devemos satisfazer as nossas vontades, ou seja, não devemos satisfazer as nossas paixões, ou seja, não devemos satisfazer nós a carne, mas sim devemos satisfazer aquilo que é do Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne. Mas porém, quando nós obedecermos mais à carne, o Espírito sai sempre perdendo. E quando o Espírito sai sempre perdendo, o Espírito ele fica aborrecido, fica desanimado. Porém, nós desanimamos a Deus e nós aborrecemos a Deus. Então, a nossa maior luta é de nós abandonarmos a cobiça. A nossa maior luta é de nós abandonarmos de enxergar coisas que não são lícitas para nós. Devemos abandonar todas essas coisas. Porém, nós devemos ser pessoas que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Passando também para o segundo conselho aqui, é o que? Guarde os seus olhos. Querido, guardar os seus olhos é algo muito importante. E a Bíblia fala muito a respeito dos nossos olhos do que uma outra qualquer coisa. Por quê? Porque os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Os nossos olhos é a luz de toda a nossa vida. Porém, se nossos olhos forem bons, toda a nossa vida também será boa. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo também será bom. Então vamos ler a Bíblia no livro: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então veja, o salmista pede a Deus e diz: Senhor, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. O que é vaidade? Aqui a Bíblia diz que nós devemos desviar os nossos olhos de olhar aquilo que é impuro, ou seja, devemos desviar os nossos olhos de olhar, de enxergar aquilo que é ilícito para a nossa vida, aquilo que não é benéfico para a nossa vida. Querido, quantas vezes nós temos contemplado aquilo que não é algo edificador para nós? Quantas vezes nós temos contemplado coisas que não nos ajudam? E não veja, o pecado da masturbação, ela somente é vencida quando nós guardarmos nossos olhos e quando nós cobiçarmos, quando nós não atentarmos a uma mulher. Veja, por exemplo, como que você vai vencer o pecado da masturbação se você continua assistindo vídeos pornográficos? Como que você pode vencer o pecado da masturbação se você ainda continua assistindo coisas que não te edificam e coisas que somente vão te provocar desejo de você se masturbar? Então a Bíblia aqui diz que nós devemos abandonar essas coisas. Se nós queremos vencer o pecado da masturbação, nós devemos deixar de assistir vídeos pornográficos, devemos deixar de assistir, por exemplo, tem certos filmes, né, que estimulam o desejo, ou seja, a vontade do sexo, o prazer do sexo. Nós devemos deixar de assistir coisas que nos criam o desejo, ou seja, o prazer do sexo. E não só aí você pode vencer o pecado da masturbação. Enquanto você ainda assiste filmes, por exemplo, que te levam, que te estimulam o desejo de você fazer sexo, você sempre vai cair nessa. E quando você ainda vive assistindo os vídeos pornográficos, você sempre ainda vai cair nessa. Então, se você quer vencer, abandone, guarde seus olhos, não contemple coisas que vão te fazer cair, porque Satanás ele
ele procura obstáculos, ou seja, Satanás ele coloca obstáculo na nossa vida, e Satanás ele procura de oportunidade, ele não vem te tentar se antes ver uma brecha. Primeiro o que ele faz? Ele procura uma brecha, ele vê que essa pessoa está conectado àquilo que lhe faz cair, aquilo que lhe faz inclinar nas suas tentações. Então Satanás ele vem a partir dessa brecha, ele te tenta e você acaba sempre caindo no mesmo erro. Mas deixa eu te dizer que o pecado da masturbação é um pecado muito perigoso. Ele cria desenfreamento espiritual, ele nos separa de Deus, é muito perigoso e esse pecado gera a morte. Não, querido, se nós queremos ser pessoas que fogem desse pecado, devemos fugir de tudo aquilo que nós falamos aqui. Fugir do vídeos pornográficos, fugir de filmes que nos estimulam o desejo de sexo, que nos estimulam o prazer, deixar de assistir aquelas novelinhas que tem muitas pegadinhas ali, deixar de ver coisas que nos faz com que nós possamos ter o desejo, que nos faz com que nós possamos ter aquela vontade e aquele prazer. Não devemos deixar de ver essas coisas. Não, por isso que a Bíblia diz: guarde os seus olhos, porque os nossos olhos é a luz do corpo. Porém, se nossos olhos forem bons, também nosso corpo também será uma luz. Por exemplo, você não vai cair no pecado da masturbação se você não assistir os vídeos pornográficos, ou seja, você não assistir coisas que te estimulam o prazer. E uma das coisas também que você deve fazer é, se você sabe que você tem um vício de masturbação, se você sabe que você tem um vício de sempre você cair na prática deste pecado, você também deve evitar ficar isolado, ou seja, evite ficar num lugar sozinho, porque Satanás ele vem tentar mais quando alguém está sozinho. Veja, a Eva caminhou sozinha numa distância muito longa e se afastou de Adão. Então Satanás ele se aproveitou daquela oportunidade e tentou a Eva, e Eva caiu. Mas porém, se a Eva estivesse com seu marido Adão, ela não poderia cair naquele pecado. Então é a mesma coisa também. Fuja de estar sozinho. Comece a conversar com pessoas, comece a criar relacionamentos com pessoas, comece a conversar, não se isole, não fique em um lugar isolado sozinho, porque isso também é muito perigoso. Quando você está sozinho, sempre Satanás virá te tentar e você sempre vai cair. Então, se você quer vencer esse tipo de pecado, o que você deve fazer é criar amizades. Nos momentos teus livres, em vez de você estar sozinho, converse com pessoas, procure pessoas para você poder conversar, e isso vai te ajudar bastante. Veja, esse pecado é muito perigoso e também nós devemos guardar os nossos olhos. Nós somos cristãos, porém a Bíblia diz que nós devemos sempre contemplar aquilo que vem do alto e não aquilo que vem desta terra, ou seja, deste mundo. E não sempre a nossa visão deve estar inclinada para as coisas de Deus e não nas coisas do mundo. Então, se você porém quer vencer, comece a guardar os seus olhos, comece a abandonar essa prática de assistir vídeos pornográficos, comece a abandonar essa prática de você assistir coisas que são ilícitas para a sua vida. Se você quer vencer, não aplique esse conceito na sua vida. Você vai ver que vai te ajudar bastante e você vai vencer essa prática de pecado da masturbação. E também tem um outro verso também que vai nos ajudar a entender melhor, que é o livro de Mateus: a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Querido, veja, a Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons naquilo que nós olhamos, naquilo que nós contemplamos, então todo o nosso corpo será luz. Isso quer dizer que se nós contemplarmos coisas divinas, se nós contemplarmos coisas do alto, coisas de Deus, então nós não vamos cair nessa prática. Então a Bíblia nos chama que nós possamos contemplar aquilo que é de Deus e não daquilo que é dessa terra. Comece a contemplar aquilo que é de Deus. Fuja de ver vídeos pornográficos, fuja de ver coisas que são ilícitas. Então nós devemos contemplar aquilo que é do alto. Veja de novo também o livro de Mateus 6, no verso 23, o que diz: diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então veja, a Bíblia diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Se seus olhos contemplar vídeos pornográficos, você sempre vai cair. Se você sempre contemplar vídeos que te faz com que você possa estimular o desejo, o prazer sexual e a paixão de fazer sexo, você sempre vai cair. Então veja, a partir de já, comece a contemplar, por exemplo, vídeos de pregação, comece a escutar pregação, comece a contemplar vídeos que são de estudo bíblico, comece a contemplar vídeos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. E você vai ver que Deus vai te abençoar muito e você vai deixar dessa prática de pecado. E passando também para o terceiro conselho, nós temos aqui: tenha controle das suas emoções e do seu desejo.
Querido, nós devemos controlar os nossos desejos. Porém, a Bíblia diz que os nossos desejos não é pecado, mas sim nós devemos controlar muito os nossos desejos, devemos controlar muito as nossas emoções. Muitas das vezes o pecado da masturbação, ela ocorre quando nós não temos o controle do nosso desejo. Ela ocorre quando nós não controlamos as nossas emoções. Porém, a Bíblia diz porque tudo procede de onde? Do coração do homem. E não tudo procede aqui. Os desejos procedem do coração e as emoções também do coração. Nós, como cristãos, devemos saber controlar o nosso desejo. Devemos saber controlar as nossas emoções. Não ir além das nossas emoções. E não ir também além dos nossos desejos. Devemos sempre colocar limite de nossas coisas. E nós vamos ver a Bíblia sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Querido, veja, tudo provém do coração. E não, o desejo de praticar o sexo, ele começa do coração. E o desejo de você fazer essa prática da masturbação, ela vem do coração. Então nós devemos saber controlar o nosso desejo. Devemos saber controlar as nossas emoções. Porém, Deus é amor. Ele sempre nos dá o domínio próprio. Aquilo que é o domínio próprio, Deus já nos deu. Mas para nós podermos enfatizar isso, nós devemos sempre pedir ajuda divina. Porque sem Deus, nós não iremos conseguir vencer os nossos pecados. Querido, vamos fugir dessa prática. Porque essa prática nos leva a cair no pecado. E essa prática também nos faz com que nós não possamos crescer espiritualmente. Então, querido, comece hoje a buscar pelo domínio próprio. Guarde o seu coração. Olha só alguns exemplos que eu vou te dar. Por exemplo, para alguém poder fornificar, todo desejo sai do coração. Para alguém poder matar, tudo sai do coração. Para alguém poder roubar, tudo sai do coração. E não, o coração é lá onde que gera todos os pecados. Mas porém a Bíblia diz: guarde o seu coração, porque é de lá onde que sai a fonte da vida. Então, a nossa fonte de vida sai dos nossos corações. Queridos, vamos guardar os nossos corações, porque nossos corações é a fonte de vida. Vamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, lá onde que sai o bem e o mal, tudo sai do coração. Não vamos guardar nossos corações. Devemos controlar nossos desejos, nossas emoções, nossas decisões. Cada vez que nós vamos tomar nossas decisões, devemos ter muito cuidado. E acima de tudo, vamos buscar pelo domínio próprio. Deus não quer que nós possamos ter uma vida de pecado. Deus não quer que nós possamos ter uma relação que nós possamos sempre ter uma vida de prática do pecado. Querido, fuja do pecado da masturbação. Este é o conselho divino. Olha, Adão, quando ele estava no jardim, ele foi dito: não deve tocar daquela árvore. E não, Deus estava lá constituindo que eles não poderiam se aproximar daquela árvore. E não, o que nós devemos fazer? Cada vez mais que nós nos aproximarmos de ver vídeos pornográficos, nós sempre vamos cair. Então a Bíblia diz: não devemos nos aproximar. Esse é o conselho divino. Não devemos nos aproximar, quer dizer, não devemos nos chegar a este lugar, porque este é o território do inimigo. E não, muitas das vezes, muitos jovens, muitas pessoas caem nesse pecado através desses vídeos. O meu conselho é: fuja desse vídeo. Esses vídeos sempre vão te fazer cair. Não deves visualizar esse vídeo. Não veja conteúdos que te incitam, que te excitam e que te criam desejo, que te trazem emoções de você poder fazer sexo numa fase não preparada. Então você sempre vai cair no pecado. Fuja desse pecado. Esse pecado cria dentro de nós que vai nos esvaziar espiritualmente. Não fuja desse pecado. E veja o que a Bíblia diz no livro de 2 de Timóteo, no verso 1, no capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A palavra moderação, em outras traduções bíblicas, diz o domínio próprio. Não, querido, Cristo nos deu o domínio próprio. Não, nós devemos nos dominar. Não devemos deixar que a carne domine nosso espírito, mas devemos deixar que o nosso espírito domine a nossa carne. Se você deixar que Cristo possa dominar você, você sempre vai vencer. Mas porém, se você deixar que a carne possa te dominar, você sempre vai cair. Então, procure o domínio próprio. Procure o domínio próprio, querido. Procure aquilo que vai te fazer crescer. Procure aquilo que vai te fazer edificar. Fuja do pecado da masturbação. Veja o que a Bíblia diz. É um verso que eu vou ler agora, É um verso que nós encontramos na Bíblia, mas esse verso também fala de duas coisas, mas porém esse verso é muito triste,
quando eu leio. E esse verso aqui me faz com que eu possa perceber a gravidade e a consequência do pecado. Veja o que a Bíblia diz no Romanos 6,23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor, ou seja, por Cristo Jesus. Querido, você está conseguindo perceber a gravidade do pecado? Você está conseguindo perceber aonde este pecado nos leva? Você está conseguindo perceber até que ponto o pecado nos leva? A gravidade do pecado. Tudo era perfeito na criação, mas a partir do pecado nós começamos a ter o sofrimento, a morte, as doenças e as quedas que hoje nós temos. Querido, o pecado nos destrói. O pecado não é algo brincadeira. O pecado é muito perigoso. E o pecado que é pecado não agrada a Deus, porque o pecado se alia com Satanás. Querido, veja, porque o salário do pecado é a morte. E não este pecado que nós hoje estamos a falar gera morte. Todo pecado gera morte. Porém, se você quer a vida eterna, crie o seu domínio próprio. Comece a exercitar o seu domínio próprio. Se achegue mais a Deus. Fuja do pecado da masturbação. A masturbação nos leva à morte. Porém, se você não quer viver nessa prática de masturbação, vença a cobiça, guarde seus olhos, guarde seu coração e busque pelo domínio próprio. Esses são conselhos que vão fazer com que você possa crescer e que vão fazer com que você possa deixar de pecar. E não, querido, o pecado da masturbação nos leva sempre à ruína. E muitos jovens hoje caem neste pecado e criam um esfriamento espiritual. Muitos jovens hoje não são ativos nas igrejas. Muitos jovens hoje não são de um nível alto na base espiritual, porque eles passam por essa prática. Querido, eu quero falar com você com toda a sinceridade. Se você tem essa prática, se você tem esse vício, não abandone. Esse vício cria um esfriamento espiritual e esse vício não agrada a Deus. Porém, a Bíblia diz: todo pecado, Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. Mas Deus não incentiva com que o pecador vive pecando. Ele diz: fujam do pecado. Não, querido, vamos fugir do pecado. Se você chegou até aqui, é porque você sabe que este pecado faz parte de si e da sua vida. E não, querido, o meu conselho é: deixe com que Deus possa agir no seu coração. Não se deixe elevar. Não assiste vídeos que vão te fazer com que você possa cair sempre. E acima de tudo, controle suas emoções. Controle seus desejos. Veja o que é bom, veja o que é ruim. Porém, todo pecado é perigoso. E todo pecado cria destruições e cria problemas sérios em nós e nossa vida. Então vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe o vídeo. E se você chegou até aqui, é porque você quer deixar dessa prática. E não vou pedir para você, eu vou pedir para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te encorajar, para que Deus possa te ajudar você a deixar dessa prática. Então eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus se permitir. Sou Rachid Zaquel João, estou nesse canal para poder ajudar a vocês, não? Um beijo, um forte abraço, eu volto no próximo vídeo. Tchau!